Sejam muito bem-vindos ao nosso novo episódio, a todos aí, AVCasters, obrigado pela sua audiência, tá? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é uma dúvida de vários investidores, que é a diferença, né, entre os investimentos passivos e ativos. Mas antes de eu começar, faz uma gentileza, entra aí no YouTube, curte esse vídeo para melhorar aí o nosso alcance, tá? Se inscreve no canal da Aplix Capital, para você ficar ali recebendo todas as notificações dos nossos vídeos quando eles forem lançados, né? E ao final desse vídeo também comenta o que é que você achou e tudo, que isso aí é importante para a gente ter esse feedback, tá bom? E, como vocês sabem, né? Tá aqui comigo meu amigo Vitor Augusto. Bora para cima falar desse tema. Eu trouxe até um livro aqui de cola e vou fazer alguns comentários. Esse aqui foi uma leitura que eu fiz há um tempo atrás, que é O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, tá? O John Bogle, ele é o fundador da Vanguard, que é uma das maiores gestoras, né, de fundos de índice, ETFs, nos Estados Unidos. E ele defende muito essa questão dos investimentos passivos, né? E para a gente traduzir o significado mesmo que a gente está conversando aqui, explica para a gente, Vitinho, o que é esse investir passivamente ou ativamente? Boa. Não à toa, eu já falou dele, eu já me lembrei de um ETF que tem, que é um fundo, né, negociado em bolsa, né, bom frisar isso aqui, que no fala de investimento passivo já automaticamente já me vem na cabeça, que é o VOO, né? Sim. Que é um fundo que eu vou falar já sobre ele. Perfeito. Mas é um fundo que replica o principal índice de ações americano, né, que é o S&P 500. Mas vamos lá. Com relação a investimentos ativos e passivos, né? O nome já diz muita coisa, né? No investimento ativo, a gente pode ter como exemplo o investidor que investe ali diretamente nas ações, né, comprando e vendendo, né? Enquanto que a gente tem isso pode ser também via fundo. Sim. Né? O cara pode estar posicionado no fundo de ações, não você necessariamente comprar as ações, pode ser também, mas pode ser comprado via fundo, né? Um fundo de ação, por exemplo. E os investimentos passivos, a gente já tem mais a figura ali de um fundo, né, negociado, um ETF, né, negociado em bolsa, que normalmente eles tentam replicar um índice, um benchmark, né? Enquanto que nos investimentos ativos, via ações, a ideia é tentar superar o mercado, né? Sim. E obviamente que nem sempre dá certo, né? Vamos comentar sobre isso já. O ideal é superar o mercado, mas você fica muito mais exposto, né? Inclusive, tudo que você pode, ou quase tudo, né? Que você pode ganhar muito, você pode perder muito também. Enquanto que no investimento passivo, não. Ele não tenta superar nenhum benchmark, ele tenta apenas replicar um benchmark, um índice de referência, que aí pode ser o próprio S&P 500, que a gente já falou aqui agora, pode ser no caso aqui do mercado acionário aqui do nosso país, o Ibovespa. Sim. É um grande exemplo, né, desse índice. Existem outros, mas esse é o principal, né? São os principais do mercado brasileiro e americano, né? E é ideal a gente falar um pouco ali sobre as vantagens e as desvantagens de cada um, né? As vantagens, a gente tem um potencial retorno maior, né? Quando a gente vai para investimentos ativos, mas, obviamente, tem a desvantagem do risco, né? O que assim, gera uma discrepância, por assim dizer, né? Para o cara ter um retorno acima da média de mercado, ele tem que se expor, de repente, a um setor que é aquele a mais do que o índice não está por uma convicção. Exato. Exatamente. Por isso que o risco aumenta? Exatamente. O índice, a gente vai até chegar lá no momento que a gente vai falar um pouco sobre até a ineficiência, né? Ele não é totalmente eficiente, porque ele às vezes é muito concentrado em algum setor específico, mas o risco envolvido é exatamente por conta disso, né? Teoricamente é para haver uma diversificação, e até existe, né?
Mas, por exemplo, no caso do nosso índice, o nosso principal índice, ele é muito concentrado em alguns setores, né? Como, por exemplo, Petrobras, Vale, tem um percentual muito relevante desse índice, né? E também pela questão, outra desvantagem que a gente considera é a questão da complexidade. A complexidade são muitos papéis para acompanhar, né? Quando é que é a hora de vender, quando é que é a hora de comprar. Então, essa complexidade é uma grande desvantagem, né? Por outro lado, a gente tem ali os investimentos passivos, que a gente tem a questão dos custos envolvidos em um ETF como esse, do próprio da Vanguard, né? Que é o VOO, que é um índice que, aliás, ele é um ETF, um fundo negociado em bolsa de valores, que tenta replicar o desenvolvimento ali do S&P 500, né? Então, os custos envolvidos numa operação como essa, de um ETF, são muito baixos, né? Tendo em vista, por exemplo, no caso do VO, é 0,03, né? Como a gente brinca aqui, é zero nada, né? Claro. Né? É que assim, a gestora ela ganha no volume, né? Exato. Assim, não é uma gestora que trabalha com volumes pequenos, né, de investimentos. Exato. É coisa aí de caso de se pensar em $1 trilhão, né? Então, sim. Justamente por isso que esse tipo de taxa acaba sendo viável para a empresa. Sim. O que é o oposto, por exemplo, dos fundos, né? Abertos. Exato. Fundos Exato. de ações, Exato. etc. Né? Que aí já entra a figura ali do taxa de administração, né? Que logicamente depende do fundo e tudo, mas é quase que convencional ali, que o pessoal fala que é 2,20, né? Que é 2% de taxa de administração e 20% que excedeu o benchmark, que pode ser o CDI, às vezes pode ser o Ibovespa, depende muito do fundo, né? Mas os custos, de fato, principalmente quando a gente vai para olhar em fundo de ações, por exemplo, né? Ou até o mesmo multimercado, o custo é muito mais elevado do que você se expor ali no ETF, né? Até porque o fundo, ele tem material humano ali por trás, né? Sim. É o gestor, os analistas, o escritório, etc. Exato. E uma gestora de fundos passivos, eu acho que é mais a ver do que com o poder computacional ali de resolver essas entradas e saídas ali, rebalanceamento de carteira, porque a pessoa não... É um algoritmo, né? Ela não tem que fazer uma análise. Sim. Se vai comprar o papel ou não. Ela só vai seguir o peso e acabou. Ela vai praticamente comprar ali os papéis que existem naquele índice, respeitando os devidos percentuais que tem em cada empresa e setor, e pronto. Ele não vai tentar superar, não. Ele vai entregar ali exatamente ou muito próximo do resultado do índice que ele está seguindo, né? Perfeito. Uma grande desvantagem, né, seria a questão da limitação de resultado, né? Por outro lado, é algo que é interessante, porque você tem uma previsibilidade, né? A gente vai falar discorrer um pouco mais sobre isso no longo prazo. Ainda mais no S&P 500, por exemplo, o teu exemplo, que é um índice que você tem estudos de longo prazo. Sim, e tudo. Um pouco diferente aqui no Brasil, que estamos andando de lado faz um bom tempo, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem... É simples, você pode encarar isso como uma vantagem ou uma desvantagem, depende do seu ponto de vista, né? E aqui no mercado financeiro, muitas vezes, eu até acredito que o simples, ele é muito eficaz, principalmente quando a gente para olhar ali pro longo prazo, né? Mas, Matheus, eu quero te perguntar, cara, quais são as vantagens, né, de fazer um investimento desse passivo? Perfeito. Primeiro eu vou começar mais assim com a visão estatística do negócio, né? E existe um estudo e muito do que a gente vai falar aqui é muito forte no mercado americano, porque como eu acabei de comentar contigo, a gente tem dados aí do S&P 500 desde 1926. Dados bem concretos. Olha que interessante, né? Então vai fazer aí 100 anos para você analisar. Uma janela de 100 anos dá para... Aconteceu tudo no mundo, né? Se você parar para pensar, né? Mudança de presidente,
duas guerras mundiais, Guerra Fria, tudo isso aconteceu. Pandemia, né? O colapso lá da crise de 29, a quebra lá em 2008, né? Então, assim, você tem uma janela muito grande, você consegue ter uma base de dados, né? E aí, por exemplo, a Spiva, que é uma instituição americana, no final de 2022, tá? Então, aí seria de 2013 a 2022. Ela chegou na seguinte conclusão: 91% dos fundos ativos, e aí lê-se fundos de ações, por exemplo, de grande capitalização, né, os grandes fundos, eles tiveram um desempenho inferior ao S&P 500 nesse período. 91%. É muita coisa, cara. Ou seja, menos de 10% desses gestores em 10 anos consistentemente conseguiram superar o índice. Até uma brincadeira, né? Mas Warren Buffett, uns 4, 5 anos atrás, naquelas conferências anuais da Berkshire, um determinado acionista perguntou para ele, né? Warren, faz 15 anos que a Berkshire não ultrapassa o S&P 500. E eu sou acionista esse tempo todo. O que é que está acontecendo e tal? Ele disse, cara, é muito fácil de resolver. Vende as ações da Berkshire e compra o S&P 500. E tá ótimo, entendeu? Ele mesmo disse que ele não está aqui para superar o mercado. Apesar de que esse ano ele está indo muito bem, comparado com o índice, né? Fez caixa, né? Ele é um gestor ativo, né? Então, não é que a gestão ativa ela não é boa, mas é que é muito difícil. Mas é muito difícil conseguir superar a média do mercado. E aí tem um ponto que, quando a gente fala em investimentos passivos, você está comprando um índice. O índice S&P 500, o que é? São as 500 maiores empresas em valor de mercado dos Estados Unidos. Então, o índice lá é feito em market cap, né? Capitalização de mercado. Existem empresas dentro desse índice que estão mais baratas do que outras, quando a gente faz uma análise? Com toda certeza. Sem dúvida. Só concorda comigo que para você analisar um universo de 500 empresas, cara, é como se você tivesse assim, num palheiro, né? Lotado ali de opções. E tem uma agulha. E que essa agulha vai ser o próximo investimento incrível. 2024, NVIDIA. Caraca, achei, investi, botei meu dinheiro todo lá e ganhei 10 vezes. Pode acontecer? Pode. Mas é muito difícil de você conseguir acertar. Então, por que eu tenho que encontrar agulha no palheiro se eu posso, de uma forma muito barata, como você comentou, comprar o palheiro inteiro? Excelente, cara. Excelente. Entende? Fica muito mais fácil de investir dessa forma, entendeu? Você não precisa ter o stock picking ali, de escolher e tal, principalmente num mercado tão desenvolvido que é o americano, porque o mundo inteiro está lá, 60% do PIB está lá, dos investimentos, né? Então, assim, tá todo mundo olhando as empresas nos Estados Unidos, são empresas já muito visadas. Então, acaba que essa margem de segurança para você realmente encontrar essa agulha fica mais difícil, né? E o investimento passivo ele resolve esse problema. Total. A probabilidade de você conseguir, cara, acertar um movimento como esse, de pegar a próxima NVIDIA. Total. É muito difícil. E aí, como referência aqui ao livro do John Bogle, na página 30 e 31, ele vai falar sobre o retorno do S&P 500 ao longo do tempo, né? Perdão, no retorno do mercado americano, porque ele vem desde 1900 até 2016, tá? E o retorno, a taxa de crescimento anual foi de 9% ao ano, dos quais, desse 9%, 4,4% foram os rendimentos dos dividendos e 4,6% foi o crescimento dos lucros reinvestidos. É natural que as empresas elas vão crescer, dentro do índice da bolsa vão ficar as melhores, as mais lucrativas, e elas vão reinvestir nos seus negócios e isso vai crescendo. E também tem o lance da inflação, né? Então isso também vai fazendo que elas valham cada vez mais, né? Sim. E os dividendos também tiveram, que nada mais é do que lucros que compraram mais ações, mas no caso, na figura do investidor, né? E ele até comenta aqui que tem 0,5% a mais de retorno ao longo dos anos, que ele chama de retorno especulativo, que pode ser para mais ou para menos. Assim, um momento de muita euforia do mercado, o mercado sobe um pouco mais, um momento de mais de pessimismo acaba caindo, né? Então tem essa terceira variável, tá?
Então acaba sendo muito simples. E é engraçado que é assim, né? Você abre um gráfico do S&P 500 e você olha ele na janela de um ano. Parece ser um negócio muito volátil. É. Aí você estica essa janela no tempo e coloca 5 anos. Já fica mais uma linha assim. E tem umas certas variações, mas já ficando um negócio mais linear. Estica para 10, estica para 20. Aqui, gente, É uma reta é ascendente. praticamente uma reta ascendente. É. Claro que um ser humano não ia conseguir investir durante todo esse tempo. 1900 a 2016, a gente está falando de 116 anos. Exato. Levando em consideração que a pessoa pelo menos tem que ter o primeiro emprego para começar a investir, né? Ninguém ia conseguir passar esse tempo todo. Mas o ponto é, o mercado ele vai crescer, tá? E uma outra referência que eu queria trazer é justamente desse livro, já na página 76 e 77, né? Sobre a questão dos dividendos. Ele vai fazer uma comparação de uma pessoa que em 1926 aportou 10 mil, e agora aqui no S&P 500, tá? Qual seria o retorno do investimento dela em 2016? Tem noção? A menor noção. 1,7 milhões de dólares. É um baita da rentabilidade. É. Tudo bem que a gente está falando aqui de 90 anos, tá? Mas, se ela tivesse reinvestido os dividendos, recebeu o dividendo e recomprou o S&P, quanto que teria sido o retorno? Cara, eu acho que 3 a 4 vezes mais. Né? Por incrível que pareça, muito mais do que isso. 59,1 milhões. Absurdo. Então, como esse componente do reinvestimento dos dividendos, ele é muito importante. Abre-se um parênteses. Às vezes, né, a gente vê muito, rapaz, nível de renda, não sei o quê, o cara bem novinho, 30 anos, não tem um cabelo branco, querendo viver de renda. O dinheiro grande que você vai fazer na sua vida vai ser no longuíssimo prazo. Né? Esses dividendos, esses lucros que você receber, os juros, para reaportar. Isso é que vai fazer diferença. Né? E aí, dando continuidade, que é um ponto que você tocou, é muito importante essa questão da simplicidade. Acaba sendo muito eficiente. Imagina a pessoa que ela faz o aporte do mês na carteira dela, e aí ela botou lá 100 mil reais, pronto, 50 mil reais, show de bola. Recebeu aqui uma grana e vai aportar. Aí ele entra e vai comprar uma carteira de 20 ações lá no mercado americano, vai ter todos esses custos de corretagem, vai gastar horas do dia escolhendo, quando não, semanas, né? Analisando qual empresa comprar. Essa é a primeira pessoa. E a segunda pessoa fez esse mesmo aporte, entrou no home broker, digitou VOO e VV, comprou, tá. E às vezes ainda não pagou nem corretagem. Né? Porque dá uma corretagem gratuita ali no mês e pronto. Olha que leveza, que simplicidade, que eficiência, que controle essa pessoa tem que fazer sobre a carteira, nesse ativo especificamente, de rebalanceamento, de ver quais são as ações que eu vou vender ou comprar, nada. Né? Afinal, a pessoa, o investidor comum, ele não trabalha no mercado financeiro. Ele é um médico, é um advogado, é um empresário, Total, é o dentista. Está no dia a dia preocupado com a família, o trabalho. Então, essa eficiência, essa simplicidade, você ganha tempo, com o que é mais importante. Tá? Tudo bem que você pode abrir mão de um retorno um pouco maior, né, no caso de um investimento ativo. Né? E aí a gente vai comentar isso mais na frente. Então, isso é um ponto muito importante. Quanto menor o custo, mais eficiente seu investimento se torna. Um exemplo aqui no Brasil, por muito tempo, as aplicações em previdência tinha taxa de entrada, taxa de saída. Aí o cara botava lá R$1.000, mas na verdade entrava 950. O cara começou já para trás. É verdade. Não faz sentido um negócio desse, né? Isso acabou, graças a Deus. Não faz o menor sentido. Então, a indústria, ela também foi ficando, financeira, né, ela foi ficando mais eficiente e o retorno do investidor, com certeza, é maior. Sim. Né? Então, se eu consigo evitar tributos, se eu consigo diminuir taxa de administração, eu consigo diminuir o spread dos investimentos que eu entro, o meu retorno ele vai ser mais alto, com toda certeza. E por último, tá, Vitinho? Tem um ponto que dentro, assim, dessa filosofia de investimentos passivos, é a questão do market time.
é você pegar ali a alta, e aí eu vendo, e aí eu faço caixa, aí eu compro na baixa e tal, e prever tudo isso. Tem gente que sabe fazer isso muito bem? Tem. Claro que tem. Tá aqui o Warren Buffett. Né? O cara tem mais caixa hoje T-bills, né? em T-bills do que o Tesouro Nacional Brasileiro tem de reserva cambial. Do que o Tesouro Americano também. Ele tem mais T-bills do que o Tesouro Americano. São títulos... Entendeu? Para quem não sabe, né? O T-bills, eles são títulos do Tesouro Americano de curtíssimo prazo. Então, ele tem mais títulos do que o próprio governo americano. Besta não é. Tá aí, S&P derretendo, tributação no mundo inteiro. Ele só assistindo, talvez ele já tenha comprado claro, um pouquinho hoje ali. ele já fez uma farra, né? Mas o ponto o ponto principal que eu queria dizer é o problema do market timing, e na gestão ativa isso acontece muito, tá? É que, cara, será que eu realmente vou acertar os dias bons, os dias ruins, né? O topo, Cara. ou o vale? Tem um estudo sobre isso. Antes de você comentar, tem um estudo. Olha que loucura. Muitos estudos comprovam que perder apenas algum dos melhores dias do mercado pode comprometer significativamente o retorno de um portfólio. Por exemplo, se o investidor ficou fora do mercado apenas nos 10 melhores dias do S&P entre 2003 a 2023, a gente está falando da janela de 20 anos. 10 dias em 20 anos, nada. Seu retorno seria reduzido quase pela metade. Eu já vi isso aí. É absurdo, né? Se perdesse os 30 melhores dias, o retorno poderia se tornar negativo. Negativo, não ganhei nada. Porque eu quis fazer market time. Eu vou sair do mercado aqui, e vou entrar por lá, e vou ficar tradando no cota de fundo, e etc. Né? Por que isso acontece? Porque os dias de maior alta costumam ocorrer em períodos de grande volatilidade, próximos dos piores dias. Resumo, esse negócio de ficar tentando evitar queda e tal, cara, mantenha-se investido. É o que eu acho. Aqui, Eu também acho que é o que faz sentido, cara, demais isso aí. Eu já ia até comentar sobre exatamente isso, né? Que você falou. E assim, acertar, cara, o topo, o fundo e tal, você até vai acertar uma vez, sim, né? Ou duas, três. Mas fazer isso de forma consistente no longo prazo é só para um extraterrestre aí, desse aí. Porque... E que, por muitos anos, passou entregando retorno abaixo do benchmark. Entendeu? Não tem mágica. Não tem mágica. O ponto é, o que é que você quer alcançar? Eu quero alcançar ser o melhor investidor do mundo. Rapaz, seu desafio é muito difícil. Agora não, Matheus, eu só quero me aposentar, cara. Cara, entendeu? Não precisa muito mágica. Junta, investe bem, ajusta ali tua carteirinha e tal, vai indo ali todo mês. Pronto, você não precisa ser o melhor. E também, com certeza, se você fizer isso bem, você não vai ser o pior. Você vai ficar ali e vai ganhar o dinheiro, vai ficar na média, e a média já é ótimo. Total. Principalmente se você tem tempo. Total. Né? E trazendo aqui essa tua ideia do livro, né? Que a gente até comentou no passado, a gente citou também um livro, né? Que foi O Homem Mais Rico da Babilônia. Sim. Tu trouxe esse agora. Eu achei legal essa dinâmica, eu acho que a gente pode ficar trazendo mais dicas de livro, né? É bom, com toda certeza. Aqui pro pessoal. E eu me lembrei, falando sobre esse assunto, é inevitável, eu tava guardando aqui na minha cabeça para poder falar. Portfólio permanente. Total. Cara, para quem não leu ainda, faz muito sentido. Lógico que tem muita coisa que é mais específica para o mercado americano, sim, né? Porque foi escrito sim, lá, baseado no mercado de lá. E muitas bibliografias do mercado financeiro são americanas. Exato. Aí você tem que tropicalizar para o Brasil. Exatamente, né? Perfeito. Exato. E aí a ideia é basicamente essa, cara. Eu não vou dar spoiler aqui, Sim. mas é você basicamente você dividir o seu portfólio
em classes ali, 25% por exemplo, ouro, Sim. que ele gosta. E aí, obviamente, isso não é uma recomendação de compra Sim. de ouro, mas 25% em títulos de tesouro americano. Sim. Os outros 25% via um ETF desse da vida, um VO, um IVV, um SPY, né, que são ETFs que replicam o índice americano. E você fazer isso de forma consistente. E, obviamente, respeitando também os rebalanceamentos. Né? Sim. É uma coisa muito importante numa carteira, principalmente quando a gente para olhar para o longo prazo, é a gente sempre fazer o rebalanceamento. A gente já falou sobre isso algumas vezes e aí, provavelmente a gente vai falar mais inúmeras vezes aqui no podcast. Muito importante, porque você pega um movimento bom do S&P, se você se propôs ali na sua carteira 25, 25, 25, 25, né? E o S&P teve um ano maravilhoso e esse 25 hoje passou a ser 40%. Cara, vende o que excedeu, distribui em outra classe, compra um pouco de, sei lá, título público, ou trazendo para cá. O que tiver abaixo do peso, né? Exatamente, ou trazendo para cá renda fixa, um CDB, né? A tua estratégia de renda fixa ficou para trás porque a tua exposição no mercado acionário subiu demais. Pô, vende um pouco, compra de renda fixa, né? E a gente fazendo esse rebalanceamento é muito, muito, muito importante. Total. Né? Que é justamente esse ponto que eu queria entrar contigo, existe também uma vantagem nos investimentos ativos, né? Sim. E exemplos vitoriosos, como a gente comentou, né? Traz luz aí pra gente sobre isso, Vitinho. Boa, cara, legal. Cara, a gente tem principalmente focando aqui no Brasil, a gente falou um pouco sobre o mercado americano, falamos e faz esse bate-bola, é muito, muito legal, porque a maior parte das pessoas ainda investem no mercado só brasileiro, né? E aí, até para nível de conhecimento aqui dos nossos AVCasters. Boa. O mercado brasileiro, ele representa em torno ali de 0,5% a 1% do mercado de ações do mundo, né? Ele representa ali 2% do PIB global, 2% também, na média, do mercado de renda fixa do mundo. Então, esse é o nível de, eu não vou falar irrelevância, mas esse é o percentual que o Brasil de representatividade que o Brasil tem perante o mundo, né? Então, assim, tendo em vista esse universo brasileiro, como a gente está falando ali de um mercado menos desenvolvido, tem mais riscos, né? Existem muitas oportunidades também. Sim. Né? E aí, novamente, aqui não é uma recomendação de compra, tá? Mas a gente pode citar, por exemplo, a própria Vale. Sim. Né? Hoje ela negocia a preços muito atrativos, né? Principalmente quando a gente para pensar que ela é a maior mineradora do mundo. Né? A gente tem... A maior ação, inclusive, na nossa bolsa, né? Exato. A maior... Acho que ou é o maior ou é o segundo maior. Talvez se juntar a Petro 3 e a 4, talvez dê mais ou menos o mesmo percentual ali da Vale. Mas eu acho que no papel individual ela é o maior peso do nosso índice, né? Sim. Acho que acaba por volta de 11% a 12% mais ou menos. E isso varia muito, variando, né? Claro. Mas até o último momento que eu vi era mais ou menos isso. Então a gente tem no nosso mercado muita assimetria, que a gente pode, obviamente, se fazer... usar essa assimetria a nosso favor. Claro. Né? Mas, obviamente, isso não é como é que se diz, cara? Uma certeza de um resultado. Não tem como. Sim. Né? A gente consegue analisar o papel ali, ver que está muito descontado e tudo, mas não significa dizer que ele vai subir amanhã ou no próximo mês, ou enfim. Até porque são muitas variáveis, né, cara? E uma coisa que o investidor tem que entender para o investimento ativo é a janela que ele avalia o investimento, né? Exato. Não é uma coisa para amanhã, é uma coisa de 5 a 10 anos. Exato. E tem gestores no Brasil que conseguem esse tipo de resultado bom no longo prazo? Tem. Total. Total. E aí, assim, a gente falamos aqui um pouco do índice, né?
Investimento passivo, ele vai tentar replicar um índice, né? Como a gente já falou. Porém, o índice, ele tem as ineficiências dele, né? No caso, a gente acabou de falar novamente. É muito concentrado. Então, boa parte, eu acredito que, sei lá, uns 25%, 25% do nosso índice é só Petrobras e Vale. Então, ou seja, boa parte do resultado está alinhado com 2 empresas, né? O índice, ele ir bem ou ele ir mal, ele vai estar quase que diretamente ligado aos resultados dessas 2 companhias. E 2 companhias que são de commodities, ou seja, nem elas mesmas têm total controle no resultado financeiro. Exatamente. Aí são muitas variáveis, é questão de... Tanto tem o preço da commodity, tem a variação do dólar, Sim. tem a desaceleração do mundo, o mundo vai desacelerar, não vai estar em estagflação, a economia vai ficar estagnada, vai parar o crescimento. Então, são muitas variáveis, tem a própria produção da empresa, né? Então, são muitas variáveis realmente. Mas tem também a questão dos benefícios, né, que existem nessa classe. Se a gente for parar para pensar em um fundo de ações, por exemplo, o imposto de renda ele só é pago lá no resgate. Perfeito. Né? E a tributação mínima já, né? Tributação mínima. 15%. 15%. Não tem come cotas. Perfeito. O que acaba possibilitando que, por exemplo, o gestor, quando ele consegue, né, ele pode ficar realizando lucro dentro do fundo e não vai pagar imposto sobre isso, né? Então acaba que os juros, vamos dizer assim, né, trabalha bastante a favor do investimento, né? E no caso também de ações, quando a gente para pensar, né, ações propriamente ditas na carteira dos nossos clientes, a gente tem também aquela questão da isenção de vendas de até R$20 mil por mês, né? Então, querendo ou não, dá para trabalhar saída de um papel, vender ali um pouquinho, tentar ali não pagar o imposto de forma legal, né? E fazer compensação de prejuízo de outra compensação ação. de prejuízo, exatamente. Vender uma outra ação no passado que você teve um prejuízo e agora você vendeu uma ação que está no lucro, você consegue fazer essa compensação para pagar menos imposto. Tem um bizu assim, né? Você vende a ação que está com prejuízo no final do pregão e compra no outro dia. Exato. Para gerar um prejuízo e compensar com o teu lucro. Exatamente. Né? E eu acho que existem, até uma observação assim, né, Vitinho? Hoje tem plataformas que auxiliam nesse controle de R para o cliente, né? Então ele consegue ver quanto é que, se ele realizar aquele ganho ali, quanto é que é o lucro que ele está acumulado e tal. Então é muito importante ter esse controle, porque de fato o imposto ele come uma parte da rentabilidade muito significativa. Né? Verdade, cara. E aí, Matheus, aproveito aqui para te perguntar, a gente já está chegando aqui quase nos finalmente. Sim. Né? Como é que a gente faz para encaixar esses conceitos, né? Da carteira do investidor que busca ali aposentadoria, por exemplo? Para mim, na minha cabeça, o investimento passivo e ativo ele encaixa para todo mundo. Quando a gente fala de países como, por exemplo, Estados Unidos, que é tudo muito visado, é um mercado muito amadurecido e que o palheiro é enorme, você investir de forma mais macro, comprar o índice daquele lugar, acaba sendo mais eficiente. Tá? Então, é um excelente lugar para você comprar um ETF de índice, S&P 500 mesmo, e carregar isso no longo prazo, que vai trazer bons retornos. Tá? Agora, como você comentou, né, num país menos desenvolvido como o Brasil, tem excelentes oportunidades de investimento aqui que você pode surfar. Né? Verdade. Então, eu acho que o principal é a diversificação, porque é natural, né? Assim, quando, né, a nossa bolsa ela não vai muito bem, normalmente o dólar tende a subir, então investimentos que estão atrelados ao dólar vão ali segurar essa volatilidade da bolsa local e, na média, se você tiver menos balanço na sua carteira, poxa, você vai ter um bom retorno. Então, é a diversificação de patrimônio e escolher para cada lugar a estratégia que faz mais sentido. Sim, né? sem dúvida. E que também tem um ponto, né? Cara, o Brasil a gente conhece. Nós somos brasileiros, né? Tô meio que habituado aqui. Mas em outros países, não. Então,
é mais difícil, né? Você ter acesso a essa informação. Total. Por mais que o mundo seja muito, muito globalizado, e também conseguir acompanhar. Não tem como acompanhar tudo isso, né? Então, o investimento passivo ele entra como uma ferramenta excelente de diversificação global para você se expor a outras economias sem estar tomando risco de uma empresa específica, né? Você está ali investindo de forma macro. E voltando para o assunto do portfólio permanente, que eu acho que isso é muito interessante, traduzindo, né? É você ter classes definidas dentro da sua carteira para que você aloque de forma estratégica e siga essa estratégia no longo prazo, fazendo os devidos rebalanceamentos. Isso é muito importante, como você comentou, porque eu diminuo o risco, eu consigo vender aquilo que está mais caro naturalmente, né, e trocar por algo que se desvalorizou, sem ter que inventar a roda, pensar muito. Cara, eu defini minha estratégia, eu vou seguir esses pesos e segue a vida. Tá? Então, isso traz uma eficiência. Total. Uma simplicidade, tá? Você investir com simplicidade, com eficiência, tá? Com tudo muito bem definido, não tem muito segredo não, tá? E hoje a gente tem ferramentas tão interessantes de backtest. Você bota ali, cara, vou botar X% da minha carteira com S&P, tantos por cento aqui em ações de dividendos no Brasil, sim, vou investir X% no CDI, né? Vou comprar títulos de dívida ali do Tesouro Americano. E aí você vai, e principalmente se você ter acesso a um assessor, ele vai conseguir te entregar isso pronto já, né? Mas você vai conseguindo ver a dinâmica desse conjunto desses ativos trabalhando junto, o resultado que ele vai trazer vai ser maravilhoso. Tá? total. Então, a ideia é você usar os instrumentos corretos para que tragam eficiência nos seus investimentos, né? E isso aí vai te levar muito mais longe, tá? Verdade. E é isso, gente. Eu tô muito empolgado aqui com esse assunto, né? Eu recomendo demais a leitura do Investidor de Bom Senso, do John Bogle, para quem tiver curiosidade, né? De entender um pouco mais sobre esses investimentos passivos. É um assunto que eu acho que está crescendo muito ainda no Brasil, né? Surgindo gestoras, né? Sim. De ETFs, tanto... porque aqui, por muito tempo, só tinha ali o BOVA11, né? Que era do Ibovespa. E hoje já não é mais assim, né? Então, assim, tem um mercado bem em desenvolvimento aqui que está aquecendo e eu imagino, tá, Vitinho, que isso vai se tornar um assunto cada vez mais comum nos próximos anos, porque hoje a indústria passiva dos Estados Unidos ela já é maior do que a indústria de investimentos ativa. E como a gente, né, sempre tem um delay em relação aos Estados Unidos, provavelmente isso vai acontecer aqui em algum momento, né? Justamente para o investidor trazer essa maior eficiência para os seus investimentos. Verdade, cara. E espero que você tenha gostado do nosso episódio hoje. Não esquece, compartilhe aí com seu amigo, com seu familiar, tá? Comenta aí embaixo o que você achou. E eu te espero no nosso próximo AVCast. Um abraço. Manda um abraço aí, pessoal. Vitinho. Valeu, pessoal. Até a próxima.